Cara, se você é homem, tem provavelmente 4 erros que você tá cometendo que estão te deixando meio lesadinho das ideias, sabe? Não só no jeito lento, mas você tá ficando cada vez meio mais abobalhado. E eu não quero falar que você tá ficando pra trás, porque eu não sou muito de acreditar nisso. Mas tá ficando meio esquisito, e um tipo de esquisito que você não quer ser. E aqui, eu não quero falar diretamente sobre aspectos físicos ou emocionais, mas saiba que eles vão ser citados. No geral, a sua vida vem sendo meio travada, você vem ficando assim por conta de 4 aspectos que eu vou querer trazer aqui pra vocês e ver se você se identifica com algum deles ou se fala, não, chapei. Eu quero mostrar o que tá fritando o seu cérebro, tá distorcendo a sua visão sobre as coisas, sobre sexo, sobre as mulheres, sobre o seu futuro. Olha eu ali, ali. Aqui eu vou ser bem direto. E eu não vou esconder nenhum dos tópicos, eu vou já deixar os 4 separados. Então nesse vídeo eu vou estar falando sobre alto consumo de vídeos curtos, pornografia em excesso, deixar o básico da vida de lado e não tirar seus projetos do papel. São esses 4 tópicos que eu vou estar falando nesse vídeo. E se algum desses 4 tópicos te pega, tá te segurando, fica até o final do vídeo que vai fazer muito sentido pra você. A palavra brain rot foi considerada a palavra do ano de 2024. Eu vi um vídeo do Drauzio Varela, talvez ele esteja por aqui, falando sobre isso, que é basicamente o apodrecimento do cérebro. E o nosso cérebro vem ficando cada vez mais burro e mais apodrecido. Eu já venho falando isso em alguns vídeos, eu vou falar isso por muito tempo, porque eu acredito fortemente nisso. Cada dia que passa, a gente fica um pouco mais lento, um pouco mais devagar, nosso cérebro fica um pouquinho mais lelé. E você percebe que com o passar do tempo, às vezes você tem dificuldade em fazer algumas coisas muito simples do ser humano, que é manter uma conversa. Às vezes para você pode ficar muito difícil. Ou puxar um assunto, ou começar alguma coisa que você queria fazer, ou às vezes aquela situação de perder um negócio, ou esquecer alguma coisa que você ia fazer, cara, pode parecer comum, mas às vezes não é. Em algumas situações acontece com todo mundo, mas com frequência isso não é normal. E você fica por aí, olhando pra baixo, meio esquisito nos cantos. Cara, não é legal ser assim. Às vezes pode ser sua personalidade, mas às vezes você pode achar que é a sua personalidade, porque você tá conduzido a pensar dessa maneira, do jeito que você vem andando e andando, e seu cérebro vem ficando assim. Vídeos rápidos. Eles com certeza estão comendo o seu cérebro. Eles fazem parte do seu dia a dia, da sua rotina, e eles quebram até os seus micro descansos que eu falei no último vídeo. Então você tá o tempo todo, às vezes até na rua. Mano, isso pra mim é um absurdo. Mexer na rua, mexer no TikTok na rua, tá ligado? Ou andando por aí de corredores, você tá meio assim, sabe? De cabeça baixa. Mano, isso é bizarro, velho. Ele tira a sua atenção das coisas. Ontem eu tava trabalhando e mexendo no TikTok. Até que eu peguei e falei, pelo amor de Deus, guardei o celular e fui trabalhar. Uma coisa só de cada vez. Nosso cérebro foi feito pra fazer as coisas, mano, paulatinamente. Uma de cada vez. Não fica se enchendo de coisa, não fica se enchendo de estímulos, senão o seu cérebro não vai conseguir ver prazer nas coisas pequenas, mano. Nas coisas simples, tá ligado? Tudo tem que ser muito. Às vezes ler um livro vai ser muito difícil. Imagina, pra tu ler 200 páginas. 200 páginas não é nada, mano. 200 páginas acaba em um dia, se o livro for maneiro. Pra tu ver um filme de 3 horas, como você assiste? Oppenheimer, Interestelar, Mas Amor à Flor da Pele, ou mano, eu consigo falar um monte de filme, tá ligado? Eu vou deixar no Letterboxd aí algum dia, ver lá o que eu curto. Aí, mano, aí você não consegue, porque vai dar 30 minutos de filme. Você fala, nossa, tá chato, nossa, tá empurrado. É, amigo, tem 3 horas, o bagulho tem 3 horas. Vai ser devagar porque tem tempo. Mas seu cérebro, ele quer uma entrega de dopamina muito rápida. É o que eu falo pra você. Para com os vídeos curtos, mano. Se policia. Não faz um corte direto. Isso é ruim com tudo, porque o seu cérebro não vai conseguir assimilar o Lé com Cré. Então, mano, 1 hora por dia, de vez em quando você tá no banheiro, de repente você vai tirando mais e mais da sua vida. Troca por outros hábitos, mano. Você vai começar a ver prazer nas coisas menores. Segundo ponto, a pornografia. A pornografia tá distorcendo a sua noção de realidade. O que é real, o que é sexo e o que é uma mulher. Tenho certeza que você já viu milhares de vezes o número que as pesquisas de pornografia crescem todos os dias, tem mais de trilhões de pesquisas, de aberturas de site pornô, você tá cagando pra isso. Mas essas pesquisas, elas vêm aumentando em tópicos cada vez mais diferentes. Então você vê hentai, mulheres trans,
hardcore, gangbang, algumas coisas muito distantes do que muitas vezes vai estar sendo seu sexo normal. E você entende isso de verdade? Você vê o nível que as coisas estão chegando? Como muitas dessas vezes, essas coisas que as pessoas estão assistindo e você muitas vezes está procurando, não são prazeres reais. É só o seu cérebro caçando dopamina, caçando coisas novas. Às vezes você vê só mais um casal fazendo coisas que só mais um casal faz, perdeu a graça. E aqui vem o balde de água fria. Como você acha que é o seu sexo? Ele não é aquilo que você vê nas telas. É importante. Toda vez que você se masturba e ejacula, o seu cérebro entende que você transou. E não é isso que acontece. Então você continua enganando não só você, como o seu cérebro. Um fato importante. Essa, pra mim, é uma das mais fortes. Quando você vê as mulheres nos filmes pornôs, muitas vezes elas vão estar num papel degradante. Ainda mais se você já tá nesse nível do fundo do poço que eu mostrei aqui. Isso vai distorcer a sua visão sobre a realidade, sobre o que é uma mulher. Você vai começar a ter dificuldade para conversar e falar com mulheres, porque na sua cabeça a mulher é um objeto que ela é feito para dar prazer pro homem, porque é isso que esses filmes te vendem. E você começa a ter padrões muito reais sobre mulheres. Então você quer mulheres com seios muito grandes, bunda muito grande, que tenha um apetite sexual muito grande, que vai querer fazer os mundos e fundos que você vê no vídeo, e essa não é a realidade. Então pode até ser, mas se você olha para as mulheres pensando nisso, já tem um problema muito, muito, muito grande. Dá pra ver de longe que você é viciado em pornô, tá? Dá pra ver de longe. Terceiro ponto, meu amigo, não se esqueça do básico: físico, financeiro, emocional e espiritual. Esses 4 pontos pode ser o que se diz sobre quem você é. O financeiro é um pouco duvidável, mas nunca se esqueça disso. Essa é a balança que faz o seu indivíduo dia a dia. Então você tem que estar exercitando o seu corpo. O ser humano ele foi feito para estar exercitado, não para passar o dia inteiro no quarto. Detalhe. Tem que ter um financeiro estável, saber controlar suas finanças e não ser um irresponsável com o seu dinheiro. Você tem que estar bem emocionalmente, estar próximo de boas pessoas e não se envolver com qualquer um. E, espiritualmente, creia você em algo ou não, pelo menos tenha a sua paz interior. E busque sempre reflexões internas ou externas, caso você acredite em alguma coisa. Quarto ponto, meu mano, e o último e talvez um dos mais importantes. Tira o seu projeto do papel. Você tem alguma ideia, mano, que talvez não vá ser revolucionária, eu vou te falar isso, provavelmente sua ideia não é revolucionária. Mas se você tem, mano, mas se você tem, vai lá e faz, mano. Tenta, pelo amor de Deus, tenta. Você tem a minha idade, você tá próximo dos 20. Eu vou falar uma parada pra você. A aposentadoria tá muito distante, mano. Não só no quesito tempo, mas no quesito possibilidade, tá ligado? Então, ou você começa a ganhar uma grana e junta bem pra saber usar, faz bons investimentos, ou você tem um projeto, abre uma empresa, monta um negócio, uma vendinha, mano. Algo que vai ser sustentável, rentável, escalável. Faz, mano. Senão você vai ser um frustrado com 40 anos de CLT. Você fala, caralho, eu tinha as ideias que eu não tentei, agora eu sou só mais um. Ah, você é só mais um. Óbvio, mano, se você continuar nesse caminho, você vai ser só mais um. Pega esses 4 pontos que eu passei pra você, mano, e tenha em mente que você não precisa colocar eles em linha do dia pra noite. Tudo nessa vida é um processo, você tem que ser um cara paciente, mano. Alguém que reconhece isso. O imediatismo das redes sociais fazem você esperar resultados inexistentes do dia pra noite. Então, mano, tenha paciência. Ajeita um de cada vez, tá ligado? Pouquinho por pouquinho. Se você falhar, mano, não desiste, não fica frustrado. Tenta de novo. Pensa, respira. O que fez isso acontecer? Por que você acordou e passou 4 horas no TikTok? Por que você foi cagar e ficou meia hora no TikTok? Pensa, mano. Se policia. Você já é um homem adulto, está crescendo. Ninguém vai fazer isso por você, mano. Quando você era criança, você caía, sua mãe te pegava e te levantava. Agora, mano, se tu cair, se você não se levantar, ninguém vai, mano. A realidade é essa, ninguém vai te levantar. Então, mano, não para, só não para. Não para de tentar. Seja paciente. Ninguém vence o cara paciente. Ali, 4 dicas.